Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Se fazem já muitos dias que nós estamos no Sermão da Montanha, do capítulo 5 a capítulo 7, todo ele. Mateus estrutura o seu evangelho em 5 grandes discursos que são intercalados em narrações. Então hoje nós entramos em um capítulo narrativo. O capítulo 8 vai narrar 10 milagres de Jesus. Jesus desce da montanha e desce para ir ao encontro de uma humanidade sofredora. Jesus vai se demonstrar nesses episódios como sendo o pastor que vem ao encontro das suas ovelhas, o servo do Senhor que se aproxima sofrendo ele também. O servo do Senhor é aquele que é o servo que sofre no livro do profeta Isaías. E Jesus vai se mostrar o Salvador universal, porque a todas as pessoas que se aproximam, não só membros do povo de Israel, ele vai mostrar a sua salvação. Lembra que antes tinham chamado eles de porcos e cães. Agora Jesus desce e vai mostrar que a salvação chegou também para eles que eram rejeitados em Israel. Então, quem é a primeira pessoa que se aproxima de Jesus? É um leproso. Pela lei de Moisés, o leproso, ele era excluído da convivência social, não podia aproximar-se de ninguém, não podia ser tocado, não se podia tocar um leproso. Por um motivo, porque eles acreditavam que a lepra era a representação do pecado de uma pessoa. Então, o tocar uma pessoa impura, uma pessoa cheia de pecado, não é que o são contaminava aquele que era doente, mas era o impuro que tornava impuro quem o tocava. Então, é a lei da impureza que era determinante. Não queiram mal ao povo de Israel por causa disso. Eles viveram milênios antes de nós, então tinha outro modo de pensar. E, sobretudo, não tiveram a pessoa libertadora de Jesus, como nós o temos, para que pudesse mudar. Nós pensamos de modo diferente porque Jesus nos ensinou a pensar diferente. Então, o que acontece com Jesus quando está descendo? Vem este homem, um leproso, a quem a lei dizia era leproso, excluía, mas não ensinava qual o caminho para ser curado. Ele se coloca diante de Jesus e diz: Senhor, Senhor. Quando alguém disse isso no Evangelho, é o título de Jesus ressuscitado. Ou seja, os Evangelhos são escritos já depois da ressurreição. Então é um modo de afirmar que este que está curando é o Senhor que vai vencer a morte. Se vence a morte, pode vencer a lepra. Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. E Jesus vai dizer assim: eu quero. Mas antes disso vai dizer assim: Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica limpo. Veja a grandeza de Jesus, essa liberdade de Jesus que é para mim encantadora. Quando eu vejo cristãos que começam a engessar-se e a engessar os outros, eu digo, esses são surdos. Olha só, Jesus era um homem que deveria ser engessado e rompe tudo isso com uma liberdade imensa, inacreditável. Proibido de tocar um leproso, o que ele faz? Ele toca. Toca o leproso.
No Evangelho de Marcos, depois que Jesus faz esse gesto, ele não podia mais entrar na cidade porque era considerado impuro por causa do que tocou o impuro. Então Jesus sabia das consequências disso. E ali então Jesus toca e vai dizer: eu quero, fica limpo. Não diz para ele que ele vai ser curado, mas se era considerada lepra uma impureza, então eu quero, fica limpo. E no mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Ora, se alguém fosse curado da lepra, que era uma coisa que não se acreditava tanto da possibilidade, alguns episódios nós temos na Bíblia, até no Antigo Testamento, mais raro, se alguém fosse curado da lepra, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que se apresentar ao sacerdote e fazer aquilo que o sacerdote estabelecia, que eram as ofertas, que eram os ritos. Jesus cura algo absurdo, algo inacreditável, um leproso que é curado. E agora Jesus o submete ao rito do seu povo. Um pouco estranho, né? Para nós que vivemos numa sociedade que é desritualizada, que temos aversão aos ritos. Então, mesmo quando nós vivemos um rito, nós tentamos, sempre somos tentados a destruir a sua parte de repetição e fazer um rito subjetivo. Então, vejam bem, Jesus vai dizer a este homem: vai e faz o rito. Porque é através dessa ritualidade que primeiro ele é reinserido na comunidade. Se não o fizesse, ele não seria inserido. Então a comunidade tem uma dimensão importante. Vejam bem, hein? É importante isso, que não é a comunidade que o curou, mas Jesus o cura. Mas para inseri-lo na comunidade, Jesus manda cumprir um rito. Então esse rito é importante porque a partir disso ele é reinserido, é uma resposta para a comunidade. Mas também esse rito é importante para que ele se sinta curado. Porque não é só o fato de sermos curados, de estarmos bem, que nós nos sentimos bem. Mas ele cumpre isso também para que ele possa sentir-se bem. Mas o rito e o sentir-se bem é sempre um vincular-se ao Senhor. Então é um gesto de ir até o Senhor, através de um gesto ritual, que é a oferenda que ele deve apresentar, para agradecer ao Senhor, porque entrou na sua vida e o tornou limpo. Ora, Jesus vai dizer assim para aquele homem: olha, não digas nada a ninguém. Por que não diga nada a ninguém? Jesus vai sempre fugir de ser interpretado como o Messias desse mundo, o curandeiro, que depois viesse outro leproso para ser curado. Mas vai mostrar ao seu sacerdote: o que você deve fazer de importante é cumprir o rito prescrito pela lei de Moisés, é obedecer a palavra de Deus e não sair divulgando aquilo que aconteceu, aquilo que eu fiz. Então Jesus determina isso a este homem, e este homem deve agora cumprir aquilo que é estabelecido na lei. Mas Jesus vai dizer o que? Para servir de testemunho para eles. Para eles quem? Para os sacerdotes. Então, para que eles vejam que, fundamentalmente, o reino de Deus chegou. É um dos sinais de que o reino de Deus chegou, de que o Messias está presente, é isso. Deixemos-nos curar pelo Senhor. Mas atentos, esta cura que o Senhor pode operar na nossa vida requer sempre, como para este homem, um retornar à comunidade, um elan com a comunidade, nos unir à comunidade na dimensão ritual para nós, que é a Santa Missa, os sacramentos da igreja, para que nós possamos pertencer à comunidade e com a comunidade agradecer a Deus por aquilo que Ele opera na nossa vida. Um bom dia para todos vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.